Quero saudar a todas e a todos, advogados, colegas, operadores de direito, amantes desta ciência tão importante. Eu sou o Vitor Borges, sou atualmente presidente da Rede Nacional de Consórcios Públicos. Para quem não sabe, os consórcios são associações de municípios. Nós temos várias espalhadas pelo Brasil com essa nomenclatura de consórcio, ou seja, uma autarquia formada por várias cidades, uma autarquia de direito público, e a Rede Nacional é a grande mãe de todos esses consórcios. Ela é sediada em Brasília. Nós temos atualmente em torno de 290 consórcios, o que perfaz aí cerca de quase 3 mil municípios que participam. É uma área muito interessante, inclusive para o direito público, porque a cada dia que passa, os consórcios têm ganhado uma importância grande no país, especialmente em função das demandas que são gigantescas para os prefeitos, para as prefeitas, e se eles não se juntam, se eles não se unem, a tarefa fica mais difícil. Ao se reunir, eles conseguem apresentar os seus pleitos para os governos federal e os governos estaduais, de modo que uma região toda passa a ser contemplada por uma política pública de governo. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, compra de ambulâncias para o atendimento do serviço de urgência e emergência. Todos conhecem o famoso 192, o famoso SAMU. Muitas vezes, a compra de uma ou duas ambulâncias ou a doação desses equipamentos por parte do Ministério, ela fica ociosa quando se trata de um município de pequeno porte, mas ela faz sentido quando você trabalha dentro de um grupo de municípios que pode utilizar de forma compartilhada aquela ambulância. E aí constitui-se um consórcio público que passa a operar por detrás todo o trabalho do SAMU, o Serviço de Urgência e Emergência. Vou dar outro exemplo. A gente tem falado bastante em sustentabilidade no Brasil e no mundo. E um dos principais problemas que nós temos é a destinação de resíduos sólidos, né? Esse é um problema sério, porque não é apenas colocar o lixo na lixeira e adeus. Não. Nós temos, por detrás disso tudo, um custo financeiro para essa logística de destinação dos resíduos sólidos e também para onde serão destinados esses resíduos, uma vez que nós temos espaços cada vez menores e com dificuldade de licenciamento ambiental em várias partes do Brasil. E temos também o problema social grave, que são os lixões. Então, é preciso, mais uma vez, que os municípios se reúnam em grupos, em consórcios, porque é um problema comum e eles podem encontrar uma solução fazendo uma gestão regional, né, do destino desses resíduos sólidos e também pensando já numa proposta modelo, numa proposta alternativa, que é a geração de energia e de substratos, por exemplo, de adubos, através das cooperativas, para gerar riqueza através do lixo. É isso mesmo. Em países de primeiro mundo, o lixo é luxo, né? Se extrai energia elétrica, produção, portanto, sustentável para a agricultura através de fertilizantes, e, ao mesmo tempo, se emprega uma quantidade muito grande de pessoas, garante a essas pessoas uma renda, segurança alimentar, e elas trabalham num setor fundamental para as cidades, que é a sustentabilidade e a questão da gestão dos resíduos sólidos. E, por fim, nós também podemos falar das compras compartilhadas em grande escala. Quando você compra por um município determinado produto, que é comum para todas as cidades, por exemplo, algum tipo de remédio analgésico para dor de cabeça. Então, quando você faz essa licitação para uma cidade, você consegue, pelo quantitativo, um preço X. Quando você junta vários municípios em um consórcio e faz essa mesma licitação, cada um comprando a sua cota parte, esse preço pelo volume fica metade de X, ou um terço de X. Então, as pessoas, os municípios que participam desse processo, vão pagar esse um terço de X, quando sozinhos pagariam o triplo do valor. Então, sai por um terço do valor. E essa, portanto, é uma prática também muito forte. Agora, a nova lei de licitações está trazendo isso em seu bojo, ou seja, as cidades abaixo de 10 mil habitantes
cada dia mais estão sendo incentivadas a fazer as suas compras públicas através de consórcios. De outro lado, eu também tenho o prazer de servir como coordenador do Fórum de Vice-Governadores e Vice-Governadoras do Brasil. Nós começamos essa iniciativa neste ano, em função do agravamento da segunda onda da pandemia Covid-19, e a cada mês nós temos uma reunião administrativa entre todos os vice-governadores e as vice-governadoras do Brasil. É uma reunião online, a gente ainda não fez nenhuma presencial, mas eu tenho ido aos estados conversar com os vice-governadores e, além da questão, por exemplo, da coordenação do combate à pandemia, em que todos participam, ajuda no ajuste, né, de ações que são compartilhadas entre os estados, nós também temos tratado, por exemplo, o problema da crise hídrica, que, infelizmente, assolou o Brasil no momento de uma dificuldade, de uma crise sanitária nunca antes vista no Brasil e no mundo, mas aqui nós estamos sofrendo ainda com essa questão da crise hídrica. E isso vai se refletir, infelizmente, na agricultura, vai prejudicar os plantadores e isso também, no final das contas, vai prejudicar o consumidor, uma vez que os preços dos alimentos estão numa ascendência muito grande. Isso tudo está ligado, meus amigos, minhas amigas, à questão da sustentabilidade. Nós temos um ramo importante no direito, que é o direito ambiental. E cada vez mais essa temática ela é transversal, ou seja, ela pega todos os níveis, não só de governos, dos ramos de direito, mas também nós pegamos as empresas, as organizações empresariais. Veja que os grandes grupos econômicos do Brasil, isso porque os fundos financeiros que emprestam dinheiro para esses grupos já colocaram em suas cartilhas que os valores só serão destinados se as empresas tiverem uma cartilha de sustentabilidade ambiental. Os grandes fundos internacionais não colocarão recursos e dinheiro para empresas que não tenham compromisso ambiental. Ou seja, essa é uma tarefa não apenas de governos, não apenas do setor público, mas também da iniciativa privada, né, de se poluir menos, de se reciclar mais, de se procurar energias renováveis e limpas para que se tenha o acesso aos recursos tanto de organismos multilaterais quanto também de fundos grandes de investimento da iniciativa privada. Nós temos hoje estimados em torno de 45 trilhões de dólares, o que dá mais do que 20 vezes o PIB brasileiro de recursos disponíveis para serem aplicados nesse mapa de energia verde no mundo. Então, é uma área fundamental também, eu diria, para os meus colegas advogados da área do direito ambiental, para que façam essa interface com o setor privado e também com o setor público, porque essa é uma tarefa de todos nós e é uma agenda internacional, global, porque as mudanças climáticas, elas afetam os investidores no mundo inteiro. Ninguém quer ter imprevisibilidade no seu investimento quando você tem, por exemplo, mudanças climáticas todo ano. Isso acaba prejudicando e reverte-se em prejuízos para esses fundos internacionais, ou seja, é uma estratégia também de sobrevivência, de inteligência e de retorno financeiro à razão da adoção dessa agenda verde ambiental por esses players internacionais. E por derradeiro, eu queria compartilhar com vocês aqui uma outra atividade que tenho o prazer de realizar, que é a atividade cultural e a atividade literária. Eu escrevi 4 livros, o primeiro sobre filosofia, a questão do destino, da crença, da influência das forças ou não do destino sobre a nossa vida. Também escrevi, junto com meu irmão, um livro que nos deu uma alegria muito grande de valorização aos artistas brasileiros, ressaltando os valorosos artistas que moram na Casa dos Artistas, um espaço lá no estado do Rio de Janeiro, também na cidade do Rio de Janeiro, que acolhe artistas de circo, artistas de rádio, da televisão, que passaram e fizeram a história da cultura desse nosso país e hoje moram lá no Retiro dos Artistas.
Foi um prazer enorme poder conhecer as histórias de cada uma delas, de cada um deles. A gente faz praticamente um mergulho no túnel do tempo, de modo que o livro O Retiro dos Artistas, de Vítor Borges e Vinícius Borges, está disponível para todos, um conteúdo muito interessante, inclusive com fotografias históricas, de momentos históricos do rádio, da televisão, do circo, e essencialmente de valorização desses profissionais, do palhaço de circo, da pessoa que tem companhia de teatro, do trabalhador, né, da televisão, dos artistas, das atrizes, das vedetes, enfim, um livro muito interessante que nós tivemos o prazer de oferecer ao país. Depois, fizemos um livro também sobre segurança pública, mostrando a atividade dos policiais, principalmente daqueles que têm um trabalho de proteção às mulheres, trabalhos também como bombeiros que salvam vidas. Enfim, esse livro foi disponibilizado há pouco tempo, e aquele que eu gostaria de me ater um pouco mais aqui nessa conversa, porque acho que tem uma relação da área do direito penal com a cultura, que é o objeto aqui do nosso bate-papo. E aí já me encaminhando para a parte final dessa nossa querida conversa. É o livro chamado Santa Maria, a Tragédia da Boate Kiss. Todos nós assistimos, no ano de 2013, pela televisão, aquele momento de enorme tristeza para os familiares que perderam filhos, alguns que perderam os filhos que perderam pais jovens ainda, dentro daquele incêndio da Boate Kiss. E aquele momento, além de, infelizmente, ter redundado na morte de mais de 240 pessoas, foi um momento em que nós pudemos verificar que algumas questões, por exemplo, de alvarás, de fiscalização para a realização de grandes eventos, de palestras, de shows no Brasil, precisaria passar por uma transformação grande. Nós tivemos, depois do episódio da Kiss, uma mudança total na concessão de alvarás. As pessoas que trabalham com eventos e com cultura sabem do que eu estou falando. Ficou muito mais rigoroso, muito mais difícil se fazer um evento por conta das exigências de segurança, algo que realmente, infelizmente, foi trazido pela tragédia da Boate Kiss. E foi um processo muito longo, porque o conteúdo dele passava de 62 capítulos e de 20 mil páginas. E quando eu fui fazer a pesquisa, tanto em loco, quando fui a Santa Maria, quanto depois o acesso que tive ao processo, realmente a gente pôde ver as minúcias, né, do trabalho dos operadores do direito, toda a instrução processual, também o inquérito policial que foi conduzido por vários delegados, uma força-tarefa que foi colocada. E a gente viu depois também a atuação do Ministério Público, da formulação da denúncia. Houve, inclusive, um entreveiro entre os pais e o Ministério Público, porque os pais começavam a cobrar uma certa celeridade e atribuição de responsabilidades na denúncia para pessoas que o Ministério Público entendeu que não era necessário fazer, ou não era cabido que se fizesse a denúncia de alguns desses partícipes, não é? Que os pais gostariam, os pais das vítimas, representantes da associação dos familiares das vítimas, gostariam de ver denunciados pelo MP. Então, instalou-se ali um pequeno conflito, e isso redundou, inclusive, numa denúncia contra os familiares pelo Ministério Público. Isso tudo a gente conta no nosso livro, os bastidores, né, de tudo isso que aconteceu. E depois, a instrução e o julgamento. Inicialmente, o recebimento da denúncia, depois o juiz de primeira instância entendeu que era o caso de se mandar para a segunda fase do processo do júri, né? Ele, portanto, entendeu que era caso, sim, de se averiguar a apuração dos crimes cometidos no tribunal do júri, e aí entra a parte dos advogados de defesa, né? Primeiro, no momento de requerer a concessão de liberdade em função das prisões preventivas que tinham sido decretadas, e eles conseguiram, né, no curso do processo, que os clientes respondessem em liberdade. Tanto os artistas da banda
que infelizmente participaram daquele momento, e um deles que acendeu um fogo de artifício que pegou, portanto, chamas no teto, e aí fez toda aquela situação dentro da Boate Kiss, em que as pessoas, infelizmente, morreram sufocadas ou pisoteadas, em função de não acharem um caminho de saída da boate. Então, 2 músicos da banda foram indiciados, e também os 2 donos da Boate Kiss, além de um processo na Justiça Militar contra os bombeiros que concederam alvarás, alguns que trabalharam, inclusive, ali no momento do incêndio, né? Enfim, foram 2 processos, um na área civil, outro na área militar, que caminharam para esse desfecho que ainda não terminou, da Boate Kiss no campo do direito penal. Hoje, nós estamos na situação de se ter um novo julgamento, porque o Tribunal de Justiça tinha entendido que era caso de homicídio simples, né, e não qualificado, e aí houve novamente recurso, e agora provavelmente teremos aí o Tribunal do Júri instalado nos próximos meses para se apurar as responsabilidades dessas pessoas que foram denunciadas nesse episódio que começou em 2013. Então, nós já vamos aí para quase 8 anos, né, desse processo, um processo denso, difícil, com muitas, infelizmente, com muitas vítimas, não é? Um processo enorme, e que a gente pode também fazer, portanto, esse link entre a cultura, né, e a parte do direito penal. E isso, inclusive, me motivou, dentro do estudo do direito, a fazer o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, abordando 2 temas que são muito presentes para o advogado, para os operadores do direito, que trata-se do dolo eventual e da culpa consciente, né? O liame muito tênue que há entre esses 2 institutos, entre o dolo eventual e a culpa consciente. Na verdade, esse foi o grande debate acontecido e havido dentro desse processo criminal. Lógico que a defesa postulando uma culpabilização através da culpa consciente, e a acusação dizendo que, sim, foi dolo eventual, onde se assumiu o risco, né, principalmente pelos integrantes da banda e os donos da casa de eventos, assumiu-se o risco de produzir um resultado morte. E, portanto, esse foi o tema do meu TCC, que a gente apresentou, e eu acho que esse debate ainda continua rendendo bastante discussão, e é bom que seja assim, para que a gente, a cada dia mais, possa crescer, né, dentro do direito, que é uma ciência apaixonante, tendo várias vertentes, várias opiniões, e isto que faz a beleza do debate e da democracia nesse aspecto. Então, eu gostaria de concluir dizendo que as atividades que a gente tem o prazer de executar, tanto na área do fomento, né, aos consórcios intermunicipais, quanto também nos estados, elas têm o objetivo de nós melhorarmos o exercício da cidadania no Brasil, né, tornarmos as pessoas mais conscientes dessas formas boas e alternativas importantes que a gente tem dentro da administração pública, né, de se trabalhar esses arranjos regionais, de se trabalhar a palavra cooperação, somarmos forças, somarmos energia, tirarmos muitas vezes aí as vaidades de lado e termos resolutividade, unirmos as forças dos municípios, compartilharmos também o trabalho entre os vice-governadores para que a gente, dentro de um país que é uma federação, possa ter realmente uma somatória do que tem de melhor, das boas energias de cada um. O trabalho de cooperação significa buscar aquilo que cada um tem de melhor, né, para colocarmos em favor de todos. Esse é o objetivo que me incumbe levantar todos os dias e trabalhar, para a gente fazer menos competição e mais cooperação. E também na área do direito, que é essa ciência apaixonante, continuar nos aprofundando, né, nos vários temas que a gente encontra no dia a dia, convidando as colegas, os colegas, a observarem
tanto as nuances do direito público quanto do direito ambiental. Também agora se abre muito na área de tecnologia, de comunicações, está aí o 5G e logo, logo chegará o debate do 6G, a inclusão digital das pessoas também, que é muito relevante, e, claro, esse tema fundamental da proteção de dados, dos sigilos, né, da individualidade das pessoas, e, por fim, o direito penal, que é bastante vetusto, mas que está sempre aí em voga, sempre nos trazendo debates novos, conceitos novos. Eu queria, nesse finalmente aqui, agradecer ao presidente Caio, nosso estimado presidente da OAB Seccional São Paulo, Sessional São Paulo. Também queria agradecer querido amigo, professor Rogério Cury, que é brilhante, uma pessoa conhecida e reconhecida em todo o Brasil, e especialmente para quem não o conhece pessoalmente, o Rogério é dono de um coração solidário, maior até do que ele mesmo. Então, muito obrigado pelo convite, obrigado a todos pela gentileza, por ter me aguentado nesses pouco mais de 20 minutos de palestra. Eu espero que tenha cumprido aqui a minha missão, desejando a todos uma excelente semana e que Deus continue abençoando os caminhos dos nossos advogados, das nossas advogadas. Parabéns a todas e a todos, e a OAB, a cada dia, cumprindo mais o seu papel de protagonista no Brasil, discutindo as principais temáticas do país, não se escudando, não se olvidando e não se deixando fora desses debates importantes para a classe, mais importantes, sobretudo, para o forjar do espírito de cada um de nós, cidadãs brasileiras, cidadãos brasileiros. Muito obrigado, parabéns mais uma vez à Comissão de Cultura e Eventos, #Cultura com você. Um abraço grande e até a próxima.